Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa terça-feira, 11 de junho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando a sua inscrição no canal, ativando o sininho das notificações para sempre ser notificado quando um vídeo novo for lançado aqui. E também, obviamente, deixando o seu like, deixando aí o seu joinha no conteúdo, que é muito importante aqui para o crescimento do canal dentro do YouTube, fechou? Bom, vamos lá, vamos analisar rodada de Campeonato Brasileiro Série A e logo depois da vinheta começam as nossas análises. Bom, galera, antes da gente começar a falar aqui sobre nossas análises dessa terça-feira, vamos falar um pouquinho do nosso resultado de ontem, segunda-feira. Tivemos algumas oportunidades aí entre Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Fizemos 4 sugestões aqui no canal, deixei 4 sugestões para vocês por aqui. Pegamos 3 greens e um red, o red foi no jogo do CSA. Eu tinha compartilhado com vocês o over 7,5 cantos para sair pelo menos 8 escanteios na partida. Saíram exatamente 7 escanteios, ficamos ali por um canto para bater o 100% no canal ontem, na segunda-feira. Tivemos um bom início de semana por aqui, galera. No mais, galera, se você não tá lá no meu canal do Telegram também, eu deixo sempre lá no canal do Telegram esse feedback aí, como é que a gente tá rodada após rodada, dia após dia. Eu já vi também nos comentários aí vocês pedindo para que eu coloque uma planilha, para que a gente tenha esse acompanhamento também. Já estou providenciando toda a planilha aqui do mês de junho e vou começar a colocar aqui os resultados de forma pública para vocês, que eu já fazia no meu canal do Telegram, mas também trazendo aqui para o vídeo para vocês, fechou? Então, já estou providenciando isso. No mais, na próxima semana eu já começo a compartilhar com vocês os nossos resultados aqui do YouTube também, fechou? Bom, galera, passados os recados aí, vamos falar sobre os jogos de hoje. Terça-feira a gente começa no nosso querido Brasileirão Série A. Às 7 horas da noite, o Atlético Goianiense recebe em casa o Corinthians, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação, mais exatamente ali no Z4, na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense, 18º colocado do campeonato, recebe o Corinthians, 17º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, galera, a gente consegue ver que são duas equipes que estão ali lado a lado na tabela de classificação. O Corinthians com 5 pontos conquistados, 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, 3 gols marcados e 6 gols sofridos. Não tá fácil a vida do Coringão, do nosso timão aí no Campeonato Brasileiro e também fora do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, galera, 18º colocado do campeonato, tem 4 pontos ali conquistados, tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas dentro da competição, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. Galera, antes de a gente ir para a nossa parte de estatística de escanteios, das nossas análises de escanteios, vale ressaltar aqui que são duas equipes que estão passando por dificuldades aí no início do Campeonato Brasileiro, duas equipes que sofreram, né, muitos gols aí nessas primeiras rodadas e não marcaram tantos gols assim. É um jogo muito importante para ambas as equipes, por quê? Porque é um jogo de retomada, a gente tá retomando aí o Brasileirão, né? E tanto para o Atlético Goianiense quanto para o Corinthians, é um jogo de muita importância, porque são duas equipes que estão disputando ali vaga direta para sair da zona de rebaixamento. No mercado de escanteios, galera, que é o que nos interessa aqui, a gente tem um Atlético Goianiense jogando dentro de casa com uma média entre marcados e sofridos de 9,5 em escanteios dentro da Série A e o Corinthians com uma média de 11,3 em escanteios entre marcados e sofridos. A gente fala de um Atlético Goianiense que tem médias interessantes a seu favor dentro de casa em escanteios, não cede tantas oportunidades assim a seu adversário e vai receber um Corinthians que marca em escanteios e que também cede em oportunidades. É um jogo interessante para mim para o mercado de escanteios, é um jogo que vale, como eu falei para vocês, é importante para ambas as equipes e eu gosto de pensar aqui para esse jogo em pelo menos 8 escanteios nessa partida e fica de sugestão para vocês levar esse jogo para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para Atlético Goianiense e Corinthians é a minha sugestão.
Bom, galera, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, também às 7 horas da noite, o Mirassol recebe em casa o Goiás, duas equipes que estão em lados opostos da tabela de classificação. O Mirassol, 11º colocado do campeonato, vai estar recebendo aí o Goiás, terceiro colocado da competição. Mostrando para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Mirassol, mandante desse jogo, está na segunda metade da tabela de classificação com 14 pontos conquistados, tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas dentro do campeonato, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. E o Goiás está ali na terceira colocação do campeonato com 17 pontos conquistados, também 8 jogos disputados, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota dentro do campeonato. Ou seja, galera, aqui a gente consegue ver que é uma pontuação mínima aí entre Goiás e Mirassol, mas muitas posições ainda separam essas duas equipes na tabela de classificação. No mercado de cantos, galera, a gente consegue ver aqui que são duas equipes que são interessantes para a gente falar sobre esse jogo também. O Mirassol, jogando dentro de casa, tem médias bem equilibradas entre marcados e sofridos. Tem uma média a seu favor de 5,2 em escanteios marcados e de 5,7 em oportunidades cedidas ao adversário. É um time que ataca muito, agride muito o seu adversário dentro da Série B, mas que também cede oportunidades. O Mirassol em escanteios. O Goiás, quando joga fora de casa, também é uma equipe que tem médias bem equilibradas em escanteios, mas uma média inferior à do Mirassol. Tem a seu favor uma média de 4,2 em cantos marcados e de 4,6 em oportunidades cedidas. Para esse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, para Mirassol e Goiás é o que eu deixo de sugestão. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe em casa o Fluminense, dois times que estão em lados opostos da tabela de classificação. Aqui a gente está falando de um clássico carioca. O Botafogo, que é o terceiro colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro, vai receber o Fluminense, que é o 14º colocado do campeonato. Botafogo, 13 pontos conquistados até aqui, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Vai receber aí o Fluminense, que tem 6 pontos conquistados até agora dentro do Campeonato Brasileiro. Não faz um bom início de Brasileirão. O Fluminense tem apenas 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas, com 9 gols marcados e 13 gols sofridos. A gente tá falando aqui, galera, de um clássico, né? Um clássico carioca, o Botafogo e Fluminense. São duas equipes que vêm se enfrentado aí nos últimos anos e têm feito bons jogos, tanto o Botafogo quanto o Fluminense, clássicos bem movimentados. Galera, para esse jogo aqui, no mercado de escanteios, não é porque o jogo é muito movimentado e é um clássico que a gente não pode deixar de analisar também, principalmente a parte estatística. Trazendo para vocês as estatísticas de escanteios aqui, galera, a gente consegue ver que são dois times que não têm boas estatísticas em cantos, nem nos seus confrontos, nem também no Campeonato Brasileiro Série A até o momento na temporada. O Botafogo tem uma média de 7,9 entre marcados e sofridos jogando dentro de casa, jogando no Engenhão. E o Fluminense tem uma média de 8,1 aí entre marcados e sofridos, jogando como visitante. Se a gente trouxer aqui as linhas de escanteios que Botafogo e Fluminense tem cumprido aí dentro do campeonato, o over 7,5 cantos bateu em 40% dos jogos de Botafogo e também de Fluminense. Para esse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês, a minha principal sugestão para vocês para esse jogo é muita cautela, como eu sempre falo para vocês. Agora, a minha outra orientação para vocês, já pensando para o lado aí de uma análise, né, de uma linha, se a gente tiver que buscar alguma linha nesse jogo, é pensar aqui em escanteios no primeiro tempo. A gente consegue ver que na primeira parte aqui, tanto o Botafogo quanto o Fluminense tem mais volume, estatisticamente falando, em escanteios do que na segunda metade do jogo. Então, pensar aqui em um escanteio limite na primeira etapa, após os 37 minutos ali, é uma boa sugestão para vocês e é a que eu deixo para vocês. Botafogo e Fluminense, escanteio limite na primeira etapa.
E o nosso último jogo de hoje, também pelo Campeonato Brasileiro Série A, fica por conta de Bragantino e Atlético Mineiro. Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Bragantino é sexto colocado do campeonato, vai receber em casa o Atlético Mineiro, 11º colocado da competição. Mostrando para vocês a tabela de classificação, apenas 2 pontos separam aí o Bragantino do Atlético Mineiro. O Bragantino tem 12 pontos conquistados, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota no campeonato, 9 gols marcados e 6 gols sofridos. E vai receber o Atlético Mineiro, que tem 10 pontos conquistados até aqui, em 2 vitórias, 4 empates e 0 derrotas, ainda não perdeu da competição, tem 10 gols marcados e 4 gols sofridos. No mercado de cantos, galera, a gente tá falando também de duas equipes que têm médias interessantes, só que negativamente aqui no campeonato. A gente tem um Bragantino quando joga dentro de casa com médias equilibradas dentro do mercado de escanteios, uma média de 5,4 a seu favor e de 4 em oportunidades cedidas, e um Atlético Mineiro que não tem médias como visitante interessantes pra gente. Tem uma média de 4,7 em cantos a seu favor e de 2,8 em oportunidades cedidas ao adversário. Se a gente pensar aqui nas linhas de escanteios que Bragantino e Atlético Mineiro têm cumprido dentro da competição, a gente consegue ver que o over 7,5 cantos foi cumprido aí em 45% dos jogos. Ah, Amanda, então você está me falando aqui que esse jogo é under, que vai ser under? E estatisticamente, galera, a gente está falando aqui de um jogo para ser under. Eu não tenho métodos para o mercado under. Então, o que é que eu vou buscar aqui? O que é que eu deixo de orientação para vocês para esse jogo? Ah, entrar na linha under? Não, eu não, como eu falei para vocês, eu não tenho métodos, eu não trabalho com métodos under no mercado de escanteios. Nesse jogo aqui, a gente vai levar essa partida pro live, pro ao vivo e tentar buscar um escanteio limite no primeiro tempo. A gente consegue ver aqui que, assim como no jogo do Botafogo e do Fluminense, eu comentei com vocês, tanto o Bragantino quanto o Atlético Mineiro são equipes que produzem mais na primeira etapa. Então, a gente vai tentar buscar ali padrões que levem a gente a fazer uma entrada de escanteio limite na primeira etapa. Tanto um Bragantino atacando ali no final do primeiro tempo, quanto também sofrendo pressão do Atlético Mineiro em um possível contra-ataque. É uma boa aí buscar o escanteio limite na primeira etapa. Então, Bragantino e Atlético Mineiro, escanteio limite na primeira etapa. Bom, galera, essas são as minhas análises para essa rodada de Série A, de Brasileirão Série A. Espero ter contribuído aí na sua análise, no seu planejamento no mercado de escanteios para essa terça-feira. No mais, conto com a sua participação aqui no canal. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like no vídeo, é muito importante a sua interação, tanto através aí do seu like, que é rapidinho, chegou, botou o like lá, já passou, não dói. E também através da sua interação nos comentários. É dessa maneira que a gente acaba se aproximando mais. Você lá deixando o seu comentário e eu, obviamente, respondendo aí, que é muito importante. Eu fico muito feliz com cada participação de vocês aqui no canal. É muito especial para mim, eu garanto. No mais, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, já deixa também a sua inscrição. É dessa forma que o YouTube vai entender que o canal é relevante, que pode aí recomendar para mais canais, para mais pessoas dentro do YouTube, e é muito importante aí a sua interação. Então, no mais é isso, galera, espero ter contribuído com vocês nas suas análises e a gente se vê aqui amanhã em mais um vídeo de palpites.